Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com uma sexta-feira muito agitada aqui no Brasil e também em outros países com os quais nós temos relações muito importantes. Aqui dentro do nosso país, nós estamos vendo cada vez mais ficar evidente, mais acentuado, um confronto que está sendo aberto pelo mercado financeiro, os grupos de rentistas aqui no nosso país, vinculados aos grandes veículos de comunicação e tendo, como eu sempre salientei aqui no nosso portal, grupos de extrema-direita nas redes sociais para dar cada vez mais impulso, a uma série de estratégias que estão sendo montadas contra o governo Lula e também em relação a algumas posições que o presidente da República tem reafirmado, enfim, posições essas absolutamente coerentes com o que ele disse durante a campanha. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui, fora do nosso país, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje foi um dia com muito assunto, por todos os lados, Mas eu quero aqui começar com esse fato aqui. Porque esse fato aqui, ele vai nos mostrar algumas situações que são muito contraditórias, Bom, os jornais estão noticiando que desemprego cai a 7,1% no trimestre terminado em maio, diz IBGE. Desocupação atinge 7.800.000 pessoas, mas a população ocupada bate recorde ao passar dos 101 milhões de brasileiros, É a menor taxa de desocupação para esse trimestre desde 2014. Bom, isso é um sintoma de que está havendo mais empregabilidade no nosso país, que a atividade econômica ela está em franco crescimento, que a inflação no nosso país está controlada, que a taxa de juros no nosso país é muito alta e, enfim, o resto das informações nós todos os dias estamos mexendo e abordando aqui. No entanto, o que nós estamos vendo é uma ação especulativa muito grande de inimigos ocultos aos olhos do povo brasileiro. Por exemplo, como a gente vê no mercado financeiro. Dólar hoje sobe forte e chega até 5,58 com novas falas de Lula e disputa por petax. Então, mais um elemento aí que a gente não tem conhecimento, A disputa pelo petax, que é uma taxa que o mercado financeiro opera, é uma média, que se faz ali da compra e venda de dólar no mercado financeiro. Então, pura especulação, quem é que está vendendo, quem é que está comprando, enfim, por que está fazendo isso, por que está deixando de fazer. Então, quer dizer que agora o mercado financeiro fica lá com uma série de monitores em todos os escritórios, acompanhando o presidente Lula. Então, o presidente Lula, ele diz algo que ele já tinha dito durante a campanha. Então, eles chegam e disparam o dólar para cima. O presidente Lula diz que não vai recuar em relação a algumas pautas que estão sendo empurradas todos os dias pelos grandes veículos de comunicação. Aí, eles sobem o dólar mais um tanto. Gente, é uma esquizofrenia muito grande. A subida do dólar afeta a economia do nosso país, porque os insumos que são importados, obviamente, daqui a pouco eles vão influenciar nos preços que a gente consome no mercado. E vai influenciar também em preços muito importantes, como, por exemplo, o combustível aqui no nosso país, ou os combustíveis, porque a Petrobras ainda não se desvinculou completamente da variação do dólar. Então, isso vai ter um efeito concreto na taxa de inflação aqui no nosso país. Mas por que isso está acontecendo? Nós temos razões objetivas para que isso se dê no nosso país? Bom, quando a gente lê aqui uma matéria aqui sobre essa questão, acho que é aqui mesmo que está, Aqui embaixo eles dão uma explicadinha aqui. Bom, aí eles dizem aqui nessa matéria aqui do Infomoney, O que acontece com o dólar hoje? Investidores operam com foco na formação da taxa petax de fim de mês, digerindo os dados do PCE e atentos a novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então tem os intérpretes também das falas, tá? Isso aí não basta só ficar acompanhando as falas do presidente, não. Tem que ter interpretação nas entrelinhas aí. O dólar dispara instantaneamente, Lula disse nesta sexta-feira que a taxa de juros de 10,5% ao ano é irreal para uma inflação de 4%. Isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central.
Ele está falando alguma mentira? Ele está falseando? Ele está fazendo alguma ameaça? Não, ele está dizendo aquilo que está no processo jurídico, aqui no processo legislativo, na Constituição, nas normas aqui no nosso país, enfim. Além disso, apontou que os recentes ganhos do dólar contra o real são consequência de especulação com derivativos, acrescentando que o Banco Central tem a obrigação de investigar a situação. E tem obrigação. Por que o dólar está subindo aqui? Explodiu uma bomba atômica? Aconteceu uma tragédia? Que aconteceu um atentado? Uma destruição das instituições? O que houve aqui para acontecer isso, né? Em entrevista à Rádio FM O Tempo, durante visita a Minas, Lula ainda afirmou que o patamar atual da taxa Selic a 10,5% ao ano é real, defendendo que a inflação está controlada. Lula também pontuou que Campos Neto foi indicado pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro, e disse que o presidente do BC não está fazendo o que deveria ser feito corretamente. Ou seja, o presidente do Banco Central, além de perseguir a meta de inflação, tem que perseguir também o desenvolvimento social e o desenvolvimento industrial aqui no nosso país, né? O desenvolvimento da economia do nosso país, e não o atrofiamento da economia, porque para essas criaturas, quanto mais o Brasil ficar travado, menos inflação nós teremos e eles vão poder apresentar números em azul um pouquinho mais para frente, né? Bom, então são essas questões, mas aí, gente, o grande pano de fundo é o seguinte: o mercado financeiro, o rentismo, os grandes veículos de comunicação que estão atrelados a esses interesses todos, eles serão muito dóceis com o governo Lula se o governo Lula adotar todas as pautas que eles colocam, que eles protagonizam, preconizam todos os dias. Como, por exemplo, chegar e pegar o pobre e arrasar com o pobre, com o aposentado, com o deficiente, enfim, com todas as pessoas que precisam de algum tipo de apoio do Estado, né? Se o Lula fizer pronunciamentos que vai liquidar o pobre, vai tirar dinheiro de pobre, vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da saúde, aí o dólar baixa, né? Porque a lógica dessas pessoas que operam no mercado é essa, né? Portanto, gente, não tenhamos ilusões. O mercado financeiro, o tal do mercado, é inimigo do governo Lula. Não está afim de dar moleza para o governo Lula. É inimigo do povo brasileiro. A gente tem que frisar isso. Só que eles estão ajudando, né? Porque eles estão jogando cada vez mais lenha nessa fogueira. E o presidente da República está demonstrando que esse jogo, ele que foi sempre muito negociador, ele está começando a demonstrar uma certa irritabilidade com isso. Então, de fato, a gente pode ter aí algumas situações que essa gente não estava esperando, né? Até porque, como eu tenho sempre enfatizado aqui, eu tenho certeza que o presidente não se esqueceu que ele teve mais de 60 milhões de pessoas como eu e você que depositaram a confiança nele para ele justamente ter força para enfrentar algumas situações, né? Então, o jogo está sendo jogado. Bom, aqui mais uma matéria: pressão sobre o câmbio tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva diz Schwarzman. Para ex-diretor do Banco Central, chance do governo concretizar um ajuste pelo lado do gasto nesses próximos anos é zero. Ou seja, se cortar dinheiro da saúde, da educação, se botar muito dinheiro na mão de banqueiro, na ciranda financeira, aí sim, nós viveremos um país muito legal pela ótica de quem está cada vez mais bilionário aqui no nosso país, né? Bom, vamos fazer um corte e vamos para fora do nosso país. Opinião: Joe Biden é um bom homem e um bom presidente. Ele precisa se retirar da disputa com Trump. Gente, essa é a coluna do Thomas Friedman, que ele publicou no The New York Times, né, que foi reproduzida pelo Estado de São Paulo. Biden seria saudado por fazer algo que Trump nunca faria: colocar o país acima de si. Eleitores merecem processo aberto em busca de candidato democrata que possa unir o partido e o país. Gente, como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, tanto a candidatura de Trump quanto a de Biden, elas são ancoradas em superestruturas, né, ou infraestruturas muito poderosas. Não tem ninguém trouxa no meio dessa história. Então, gente, o resultado dessa eleição nos Estados Unidos ainda é completamente imprevisível. Nós não sabemos se Biden seguirá até o final, se haverá alguma cartada final, se tem mais alguma coisa que pode acontecer com Trump. Ninguém sabe nada. Então, nós vamos ter que acompanhar, porque o jogo que está sendo jogado nessa infraestrutura não é perceptível pela maioria dos colunistas e pela sociedade de uma maneira geral. Nós certamente teremos aí muitas novidades ao longo desse processo todo e a gente vai acompanhar essa história aqui. Aqui, pela ótica do bolsonarismo, eles estão querendo um milagre, né? Eles acreditam que se Trump ganhar as eleições, vai ter uma intervenção no Brasil.
O Brasil aqui vai vir aqui uma série de marinhas, vai vir uma série de soldados, o Exército, a Marinha Aeronáutica, para libertar o Bolsonaro, porque nesse momento o Bolsonaro estará na cadeia. Aliás, o Bolsonaro fez uma publicação hoje dizendo que irá à posse de Trump nos Estados Unidos. Será? Vamos conferir isso aí, né? Eu acho que a prisão dele sai antes da posse do Trump, né? E na cadeia, eu acho que não vai dar para acompanhar, não. O Dudu Bananinha publicando aqui que o Biden foi muito mal no debate ontem, enfim, chovendo no molhado, né? Todo mundo percebeu que não foi nada boa a participação dele. A direita aqui fica colocando coisas como essa. O pior debate da história, esquerda em pânico e Biden fora da campanha. Gente, olha só. Não tem esquerda nenhuma em pânico, porque não tem ninguém idiota no campo da esquerda achando que o Biden é de esquerda. Só quem é idiota são as pessoas de extrema direita que acham que o Biden é uma pessoa de esquerda nos Estados Unidos. Aliás, é difícil encontrar esquerda nos Estados Unidos, né? Existem, enfim, correntes políticas que defendem princípios humanistas, princípios democráticos, né? Enfim, mas daí a classificá-los como pessoas de esquerda, socialistas, como fazem aí as pessoas da extrema-direita, vai uma alucinação muito grande, né? E para fechar o nosso papo de hoje, enfim, quem está numa desgraça total aqui do lado, ou seja, comandando a fome na Argentina, está mais uma vez buscando um conflito com o presidente Lula, né? Porque o Lula disse, olha, ele me ofendeu aqui, antes das eleições, durante as eleições, enfim, eu acho que agora que ele é presidente, ele tem que, no mínimo, pedir desculpas, né, a mim e ao povo brasileiro, né? E aí a criatura disse o seguinte no dia de hoje aqui, vamos ver a resposta dele. Eu acho que dá para ler a legenda aqui, né, gente? Vamos lá. Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? La verdad que una discusión tan chiquita, ¿no? Parece una discusión de criaturas de preadolescentes. Porque, digo, es el mismo mecanismo de Petro, es el mismo mecanismo de Sánchez. O sea, no, lo de Sánchez fue distinto, porque Sánchez hubo un insulto previo del gobierno de Sánchez a través de Puente. ¿Y vos te crees que Lula no hizo cosas parecidas? Pero Sánchez fue mucho más grosso. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra. Olha só, o Lula não se meteu em campanha eleitoral, não. Isso é uma mentira, uma fake news muito grande, né? Bom, mas vamos seguir aqui porque na extrema-direita, né, quando a gente tem um Trump fazendo o que faz, os filhotes vão na mesma direção, né? Da mentira, do descalabro, etc. Con lo cual no le vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando... Olha só, o Lula está longe de ser um comunista. E a questão de ter sido preso, ele foi também julgado em última instância, né? E foi inocentado, né? Diante de tudo aquilo que a gente já sabe no Brasil. Então, tecnicamente, está errado, né? Falar esse tipo de coisa, por mais que ele tenha uma série de restrições ao Brasil, presidente Lula. Isso não vai ajudar nada da Argentina, porque a Argentina está nessa situação aqui, ó. Passar fome na Argentina. Qual a gravidade do problema? Isso aqui é a matéria da Deutsche Welle da Alemanha, né? Gente, a Argentina no governo Milei saltou de 41,7% de pessoas que estavam vivendo na pobreza para 55,5%. Então, se o presidente Lula quiser também entrar numa pendenga, né, nesse nível aí do Milei, pode chamá-lo de assassino com tranquilidade, porque tem gente que está morrendo na Argentina em função daquilo que ele está fazendo lá. Como fizeram também os seus padrinhos, os seus parâmetros, né? O genocida lá dos Estados Unidos da América e o genocida aqui do nosso território, né? Fica aí para se refletir, né? Vai ter uma hora que vai ter que pedir um arreguinho, viu, gente? Pode anotar aí. Vamos aguardar. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!